Boa tarde, sejam bem-vindos ao 18º ciclo de seminários do PET Fisioterapia, que está acontecendo online, com o tema Síndromes Raras. Eu sou a petiana Daniela Oliveira Carvalho, discente do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas, e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a Síndrome de Kabuki. Essa síndrome ela foi descrita no Japão e ela é conhecida como Síndrome da Maquiagem de Kabuki. Mais para frente eu vou contar para vocês o porquê. E ela é um distúrbio polimalformativo bem raro. Ela é causada por uma mutação autossômica dominante no braço longo do cromossomo 12 e o principal gene envolvido é o KMT2D. Por que principal? Estudos recentes já demonstraram que tem outros genes mutados que podem estar envolvidos nessa síndrome. A prevalência é de 1 para 32 mil no Japão, ou seja, a cada 32 mil pessoas que nascem no Japão, uma é portadora da doença, sendo que no restante do mundo há um crescente número de pacientes que vêm sendo diagnosticados sem predileção por raça ou por sexo. A face dessas crianças, elas são muito parecidas à maquiagem desses atores do teatro japonês de Kabuki, por isso esse nome, Síndrome da Maquiagem de Kabuki. E as características, elas são 5 principais, e por isso elas receberam o nome de Penta de Nikawa. São as alterações dermatoglíficas, que são alterações nos dedinhos dessa criança, que geralmente elas têm um coxim gorduroso na pontinha dos dedos e têm os dedos menores do que eles deveriam ser. Um moderado retardo mental, marcado por comportamento autista, anomalias esqueléticas, principalmente a escoliose, o pé equinovaro, que é aquele pé torto congênito, e também a frouxidão ligamentar. A face dismórfica, que eu vou estar mostrando mais para frente, com mais detalhes, e o retardo do crescimento pós-natal, onde essa criança cresce normalmente até o nascimento e depois disso ela não consegue se desenvolver e crescer como as outras crianças. Aqui a gente tem algumas fotos, aqui a gente pode ver os dedinhos das crianças, tem esse coxim gorduroso na ponta e eles são menores do que eles deveriam ser. Aqui a sobrancelha dessas crianças, elas são bem arqueadas, como na maquiagem dos atores do teatro de Kabuki, sendo que o terço distal deles são bem ralinho, quase não tem pelos. Essas crianças têm algumas alterações dentais. Eu não consegui achar mais imagens para vocês conseguirem ver, mas essas crianças têm orelhas muito proeminentes e um nariz bem pontudo e com a pontinha para baixo. Outras anomalias também que geralmente estão presentes são as anomalias oftálmicas, que essas crianças muitas vezes elas têm má formação dos ossinhos do ouvido interno, alterações renais, que são marcadas por displasia renal, rins fundidos, malformação dos rins e recorrentes infecções, alterações do sistema nervoso central, que leva essas crianças a terem convulsões frequentes, alterações cardíacas, principalmente deficiência na formação dos septos interatriais e atrioventriculares, e também malformação da aorta, e anomalias gastrointestinais e urogenitais, que são marcadas pela má absorção de nutrientes pelos intestinos, ânus imperfurado, fístula retrovaginal, varizes esofágicas, diarreias frequentes, etc. O diagnóstico dessas crianças ele é feito através das características clínicas e radiológicas, já que elas são muito marcantes, e também o diagnóstico molecular para comprovação genética. O prognóstico desses pacientes vão depender muito das alterações cardíacas e imunológicas, que são as mais graves. Mas geralmente esses pacientes eles têm uma boa sobrevida. Essas crianças elas vão ter que ser avaliadas por toda a vida. E o que vai ter que ser avaliado? Vai ter que ser avaliado o crescimento, já que essas crianças têm um atraso no crescimento, as malformações cardíacas e renais, já que são as mais graves e mais responsáveis por mortalidade, a visão e a audição, já que grande parte dessas crianças tem alterações visuais e auditivas, avaliação odontológica, que muitas vezes essas crianças ela tem uma dentição espaçada e irregular, avaliação da imunidade, já que geralmente elas são crianças imunossuprimidas, têm recorrência de infecções e anemia,
monitoramento do desenvolvimento da fala, que pode ser prejudicado principalmente porque grande número dessas crianças nascem com fenda labial ou fenda palatina, que vai estar atrapalhando o desenvolvimento da fala, avaliação ortopédica e presença da luxação de quadril e de patela, que são as mais comuns. O tratamento ele vai depender muito das manifestações sintomáticas e por isso ele tem que ser um tratamento multidisciplinar. O médico ele vai estar tratando principalmente as alterações renais, cardíacas e imunológicas. O fonoaudiólogo e o dentista vai estar atuando para que essa criança tenha um desenvolvimento, para que ela consiga falar. O neuropsiquiatra e o fisioterapeuta. Qual que é o papel do fisioterapeuta nessas crianças? O fisioterapeuta ele vai estar atuando principalmente nas alterações musculoesqueléticas, sendo que as mais comuns são a hiperflacidez musculo-ligamentar, a maturação óssea retardada, a escoliose, as malformações vertebrais, o peco e novaro, as luxações recorrentes de patela e a luxação de quadril. Então, o que a fisioterapia vai estar fazendo, né? A fisioterapia ela vai dar suporte ao indivíduo à medida que ele cresce, principalmente para prevenir as deformidades secundárias. Prevenir a escoliose, prevenir outras alterações ósseas, prevenir as luxações, que são muito recorrentes, e também indicar órtese para que essas crianças elas possam ter essa correção do peco e novaro desde o nascimento. Auxiliar o correto desenvolvimento motor da criança, fortalecer a musculatura para estabilizar as articulações, principalmente a luxação de quadril e de patela, que mais uma vez, frisando, elas são as mais comuns, são as que mais acontecem, e já que ela tem essa frouxidão ligamentar, a fisioterapia vai ter que estar fortalecendo essa musculatura para que consiga estabilizar essas articulações e mantê-las no lugar sem luxar. No tratamento da escoliose, quando ela já for presente, né, fazendo os devidos alongamentos e fortalecimentos necessários, estimular a coordenação motora fina e grossa, já que as contraturas dessa criança, elas geralmente são muitas, principalmente pelo posicionamento dessa criança, ela perde muito o equilíbrio, ela tem muita dificuldade de fazer movimentos de pinça, pegar coisas pequenas, ou se não caminhar sem se desequilibrar. E por último e mais importante, melhorar a qualidade de vida dessa criança e dar as devidas orientações, principalmente para a família dessa criança. Como que eu melhoro a qualidade de vida do meu paciente? Eu posso estar reduzindo a dor, as contraturas, posso estar... geralmente essas crianças andam, mas algumas têm necessidade de andar de cadeira de rodas, pelo menos por um período da vida. E mesmo que ela esteja numa cadeira de rodas, eu tenho que fazer uma estabilização desse tronco da criança, tenho que fazer o fortalecimento da musculatura estabilizadora do tronco, fortalecimento da musculatura de membro superior para que essa criança tenha uma boa mobilidade na cadeira de rodas e consiga fazer suas atividades de vida diária. E orientar a família quanto ao posicionamento dessa criança, se ela for uma criança acamada, fazer a mudança de decúbito para evitar as úlceras de pressão. E entre outras orientações, o suspensório de Pavlik, que ele é muito importante para evitar a luxação do quadril, já que nessa posição de perninha aberta, que o suspensório de Pavlik deixa, a gente tem uma maior aderência do acetábulo, da cabeça do fêmur no acetábulo, fazendo com que essa criança não luxe a perna, o quadril com facilidade. Já nessa posição aqui, a gente tem um maior índice de luxação, porque não tem uma aderência muito boa. Aqui eu trouxe um artigo, né, falando do diagnóstico e manejo do deslocamento do quadril nos pacientes com síndrome de Kabuki. E nesse artigo a gente tem uma incidência de luxação de quadril de 18% a 68%, que é um número muito grande. Então, numa amostra com 30 pacientes com síndrome de Kabuki, foram selecionadas 6 crianças com mais ou menos 8 meses de idade, que têm a luxação de quadril, e dessas 6 crianças, 2 pacientes foram tratadas com o arnês Pavlik, que é o suspensório que eu mostrei no slide anterior. Um paciente foi tratado com redução fechada, sem cirurgia, né? E os outros 3 pacientes foram tratados com redução aberta, teve recorrência ou algum outro problema, e por isso foi necessário a osteotomia pélvica ou femoral, ou seja, uma nova cirurgia.
E a gente tem como resultado desse artigo que os 3 primeiros quadris que foram tratados com métodos não cirúrgicos, eles tiveram sucesso no tratamento, sem recorrência de luxação, sem displasia, nenhum problema. Já nos 3 quadris restantes, foi desenvolvido displasia ou subluxação residual. Então, eles tiveram que ser abordados novamente por outra cirurgia, sendo osteotomia femoral ou pélvica ou ambas. Então, a gente tem que esse quadril, ele bem tratado, ele pode ter um bom resultado, pode não ter subluxação residual, somente com suspensório Pavlik, em alguns casos, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu deixei aqui no final uma imagem do teatro japonês de Kabuki. Tem alguns vídeos no YouTube que eu estava dando uma olhada, se vocês quiserem dar uma procurada. Muito obrigada. Eu deixei meu e-mail aqui, caso vocês tenham alguma dúvida. Aqui estão as minhas referências. O artigo que eu usei também está aqui nas referências, se vocês quiserem dar uma olhada também. E é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem assistindo os outros seminários que estão vindo aí pela frente, que ainda tem bastante. Obrigada.